mobilidade urbana é a capacidade de deslocamento de grupo de pessoas em área urbana. E as motivações são diversas, as razões sociais, econômicas ou até mesmo as afetivas. E aí entra o grande desafio da mobilidade urbana, que é a gestão pública conseguir fazer um planejamento urbano adequado sem congestionamentos. O problema é que a população urbana não para de crescer, o que dificulta tudo o que precisa ser planejado, como os meios de transporte, caminhos, rotas, estradas e etc. Para entender melhor, precisamos de contexto. O planejamento urbano em países desenvolvidos acontece de maneira bem diferente dos países subdesenvolvidos. Nos países mais pobres, a ocupação urbana aconteceu de forma acelerada e desordenada. Já nos países mais ricos, o planejamento urbano se deu de modo mais organizado. O resultado disso é que a especulação imobiliária se deu nas cidades mais afastadas, fazendo com que aqueles que tivessem mais grana pudessem ter carro para se deslocar pela cidade. O carro é um produto símbolo e forte estímulo que se tem hoje em dia para a população comprar seu veículo particular é o principal problema da mobilidade urbana atualmente. Você paga caro por um carro que transporta 5 pessoas, mas que muitas vezes só terá um passageiro. Por outro lado, você tem outros meios de transportes, tanto rodoviários como ferroviários, que deslocam a mesma quantidade de pessoas, ocupando bem menos espaço. Essa é a maior contradição da mobilidade urbana. Alguns problemas da mobilidade urbana que podemos destacar são o sobrecarregamento do espaço, a limitação do fluxo, a pequena oferta de alternativa de mobilidade para atender o excesso de passageiros que depende de transportes públicos, o monopólio dos grupos administrativos que operam as companhias de transportes e parcerias públicas e privadas, que visam o lucro, o qual resulta em preços abusivos, mau planejamento de rotas, falta de segurança e transporte precário. Esses aspectos poderiam ser melhorados com o incentivo à adoção da carona solidária e à integração de transportes por meio de bilhetes únicos. Um meio de transporte saudável é a bicicleta, que é gratuita e rápida. Porém, encontramos problemas ao pedalar todos os dias, pois a situação é precária na segurança dos ciclistas nas ciclovias. A mobilidade sustentável é um conceito que pode ser caracterizado ao mesmo tempo como uma política urbana, econômica e socioambiental, pois suas ações têm alcance suficiente para impactar todas essas áreas. Além disso, ele investe nas diferentes mobilidades e integração de meios de transportes públicos e na criação de infraestrutura para meios de locomoção alternativos e acessíveis, como ciclovias, calçadas de qualidade e transportes inteligentes, que não geram emissões de poluentes na atmosfera e que viabilizam a mobilidade urbana de uma forma versátil, escadas automatizadas, entre outras. Por mais benefício que a mobilidade sustentável possa parecer, há uma série de empecilhos para sua implementação na grande maioria das cidades brasileiras, como barreiras financeiras, barreiras tecnológicas, barreiras culturais, empecilhos institucionais e empecilhos legais. A substituição dos motores a combustão pelos elétricos também traz benefícios. Além de consumir menos energia e não poluir o ar, o transporte elétrico traz informações sobre tráfego, além de proteger os usuários, evitando acidentes ou colisões. O conceito de movimento relativo, quando falamos de mais pessoas tenham acesso a carros elétricos, tanto na visão será necessário menores impostos para a compra desses, permitindo assim, em vista compreender melhor a mobilidade. O transporte sustentável é benéfico ao meio ambiente, visto que em um extenso problema ambiental passa do uso crescente de veículos, principalmente os movidos por derivados de petróleo. O efeito poluidor do transporte é causado por um impacto direto nas pessoas que vivem nos centros urbanos. Os meios de transportes são responsáveis pela maior parte da emissão de gases e partículas na atmosfera, afetando as características físicas ou químicas de determinado ecossistema. Ela traz consciência graves de todos os seres vivos de um ecossistema. Os gases que saem do escapamento contêm monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado, fumaça preta. A presença desses gases na atmosfera não é só um problema para cada uma das pessoas, é um problema para toda a coletividade de nosso planeta. O monóxido de carbono não tem cheiro, não tem gosto e é incolor, sendo difícil sua identificação pelas pessoas, mas é extremamente tóxico.
Os automóveis são os meios de transportes mais utilizados para a mobilidade urbana. Ao observarmos um veículo em movimento, estando em repouso, percebemos que ele está se distanciando do meu referencial adotado. Porém, para quem observa do carro, a partir do seu referencial, na verdade, sou eu quem estou me distanciando, visto que todo movimento depende do referencial adotado pelo observador. Pensando na trajetória, quanto menor ela for, menor o uso de combustível, logo, menos poluição. No caso da influência no meio ambiente, temos o exemplo do carro, que ao realizar a partida, utiliza o escapamento para a eliminação do monóxido de carbono. Os efeitos na saúde humana são causados principalmente pelas partículas desses poluentes, onde as partículas mais grossas ficam retidas no nariz e garganta, provocam incômodo e irritação nos olhos, narinas, além de facilitar a instalação de doenças no organismo e as partículas mais finas, causando danos à parte interna do aparelho respiratório, que podem levar a problemas mais sérios como câncer de pulmão. Ademais, quando estamos andando de carro, existem duas forças que se opõem ao movimento: o atrito dos pneus com o solo e a resistência do ar. O papel do motor do veículo é fornecer energia suficiente para superar essas resistências, possibilitando o movimento. E quando isso acontece, quando damos partida, gastamos mais combustível, por causa do atrito. A mobilidade urbana, sendo a capacidade de deslocamento de um grupo de pessoas dentro de uma área, onde alguns dos meios de transportes mais utilizados são os carros, ônibus e motos, que fazem a liberação do CO da mesma forma dita acima, além de ser prejudicial ao ser humano, é também ao meio ambiente, tendo um índice alto na poluição da atmosfera. Como afirmava Isaac Newton, na terceira lei da dinâmica, toda ação gera uma reação com mesma força e direção, mas sentido oposto. A grande quantidade de carros parados no trânsito provoca o aumento de gás carbônico na atmosfera, o que cria uma reação de grande impacto ambiental, como o aquecimento global. Além disso, as péssimas escolhas para o transporte trouxe consequências como o estresse, afinal, perde-se horas no trânsito. A poluição química e sonora, devido à crescente escolha por veículos individuais, em detrimento do público, e o surgimento de doenças crônicas, resultado da péssima qualidade de vida. O acesso à mobilidade está relacionado à sua posição social, a quem você é dentro da cidade, mas como? Minorias e pessoas mais pobres não têm o mesmo direito ao acesso à cidade que a população mais rica. No Brasil, há uma carência muito grande no que se refere aos transportes coletivos, e, portanto, um desafio importante para os próximos anos. A precariedade do planejamento pode fazer com que os resultados obtidos não tragam os benefícios na escala esperada. Por outro lado, se a prefeitura investe de maneira inteligente em ciclovias, seja incentivando meios de transporte sustentáveis, seja usando aplicativos que dão informações sobre as linhas, com horários e localizações dos coletivos, ou usando semáforos inteligentes para melhorar o tráfego, as pessoas começam a mudar sua percepção e ver vantagens para elas próprias em adotar meios de transportes mais sustentáveis e que contribuam para a cidade inteligente.